A vida é feita de momentos e relembrar muitos deles é bem bacana. Porém, devemos tomar cuidado, pois muita nostalgia pode acabar nos matando. Hoje falaremos de quê? Wolverine Netsuki, pensando Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo, espero que vocês sejam bem, tá? E não vamos perder tempo. Aqui a edição para vocês, beleza? Junto da ficha. Essa é a primeira edição e esta é a segunda. Eu guardei no saquinho, né? No mesmo saquinho. É uma edição muito bacana, tá? É uma minissérie rara, eu não vejo ser vendida. Eu dei a sorte de encontrar. Eu não lembro se eu já mostrei em algum vídeo de aquisição. Se sim, eu vou estar deixando aqui no card para vocês assistirem depois, beleza? É um tamanho referente aos capa dura de hoje em dia, quase. Aquelas versões um pouco maiores, é aqui, mesma coisa. É uma edição muito atípica para a época, vocês estão vendo na ficha aí que passou. 2000 e poucos, capa cartão mais firme, papel LWC. É praticamente a mensal de luxo de hoje em dia, sabe? Na retomada aí das mensais mix ou as mensais mais simples da Panini, né? Talvez sejam nesses mesmos padrões. É uma edição rara, tá? Eu não vejo ser vendida praticamente. Se eu vi foi uma edição só e não as duas. É uma minissérie em 4 partes, tá? Dois na edição 1 e outros 2 capítulos na edição 2. Você tendo as duas, tá completo, beleza? Vocês viram o ano do lançamento. É um acabamento de luxo, se parar pra pensar. E infelizmente nunca foi relançada. Essa edição é totalmente idealizada pelo George Pratt. Eu não lembro de tanta coisa que ele fez, de nomes assim, uma ficha corrida, mas pelo menos aquele As Inimigo, poema de guerra da Abril, tá? É um encadernadinho um pouquinho raro, você até encontra, mas meio salgado assim. E tem um caos interessante dessa edição, é que aí eu já não sei se é uma edição de colecionador, se era para loja de quadrinho, se eram vendidos nas bancas. Eu particularmente só vi um anúncio assim na internet e não foi nem pelos grupos de WhatsApp, acho que foi no Mercado Livre. Vem com uma caixinha. Só que assim, não é uma caixa temática, não é uma caixa de papelão, não é uma caixa estampada. É como se fosse uma caixinha de plástico, eu não sei explicar. Se você é mais velho, você vai ter um pouco mais dessa referência. Vocês lembram aqueles plásticos com abotoaduras para fechar as coisas? Eram muito usados também em materiais escolares, sabe? Eu tive um desse na infância. Só que aí no caso é como se fosse uma bolsinha, uma caixinha desse plástico com a abotoadura, geralmente branca, né? Você botava a edição. Aí eu não sei se era um brinde, se vinha junto, se vendia na banca. É realmente um negócio diferente de quando saiu, no tempo da Abril ainda. A história se inicia com lembranças do Logan sobre a Mariko, aquela moça japonesa, né? Pelo menos a primeira que a gente viu ele se casar. Tem aquela segunda que eu acho que chama Itsu, que já é a mãe do Deiken, já é uma outra parada. Ele relembrando os momentos que ela era viva, porque infelizmente ela falece. Se não me engano, ela é irmã do Samurai de Prata, né? Que eu lembro dele do Marvel vs Capcom 2. E ele lembrando dos bons momentos e tal. Teve alguma época aí que eu não li, ela morreu, né? Ela foi assassinada provavelmente. Ele dá uma vontade, dá um supetão nele que ele vai no Japão. Ele volta lá onde ele ficou com ela e entra ali no lar ancestral da família da Mariko. E é curto e grosso assim, tá? A história começa, ele lembra e já tá indo pra lá. Tanto que quando nós tá pegando a narração, ele já tá quase chegando nos portões ali da... quase um castelo, né? O casarão lá da família dela. E aí ele começa a transitar ali, lembrar dos momentos e não sei o que. Abre um portão, abre um lugar, vê uma lembrança, passa por outro lugar. E aí ele começa a sentir um frio de rachar. E nessa exploração dele, vai ficando mais e mais escuro, mais e mais denso de passar, né, transitar pelo local. Quando em dado momento, ele, depois de tomar um susto, né, quase enfrentar uma criatura, ele pega um adorno para gibeira, né, para bolsinhas, que é o Netsuko. Esse é o nome, né, por isso que tem toda a sacada da edição. Quando ele pega esse negócio, ele encara, ele meio que entra numa espécie de transe. Ele olha para aquele negócio e se vê transportado para uma época, sabe-se lá quando. Ele não sabe, mas a gente vai acabar descobrindo junto com ele. A mente dele foi transportada, não a alma que seja, foi transportada para o Japão feudal. E ele chega no corpo de um guerreiro, no corpo de um espadachim. Ele acorda sem camisa, só com as calças ali, vamos falar assim, né? Meio que como Napoleão perdeu a guerra.
Ele levanta e tá meio desorientado e tal, e ele peleja até pra chegar num local ali pra ter um reflexo, pra ele ver como é que ele tá, como ele se encontra naquele momento. Pra não falar que é ipsis litteris, né? Um japonês com os detalhes do cabelo espichado assim, né? Igual como se fosse, por exemplo, no Wolverine Destrutor Fusão, que ali o Wolverine é feito com a arte do Kent Williams. Ele tem uns negoção assim, que é o cabelão dele, né? Em vez de ser aquele negoção assim, é umas antenas. É bem engraçado assim, bem diferente. Ele toma consciência da própria situação em partes, né? E é muito também feito na casa, no estilo da narração, vamos falar assim, né? Narração em off, no caso. Ele vai avançando nessa jornada e topando com outros personagens. No caso, o Logan, ele não tem tanto poder de ação ali, né? Exceto pelas garras, salvo engano. Só que ele tá muito mais como um observador, assim como nós, porque é quase como se ele tivesse vendo de longe, né? Apesar de ele estar dentro do corpo, ele não atua, né? Ele não é atuante de forma consciente naquele conto, naquelas aventuras do guerreiro feudal. E a cada término de, digamos, crônicas, causos desses Netsukis, a consciência dele volta. Então é quase como se fosse um jogo também, de certa forma. Aqueles de suspense, de investigação, de terror. Ele pega o Netsuki, o passado, né? A mente dele volta. E depois ele volta pro presente e continua explorando ali o lar ancestral da família da Mariko. E é bem bacana, sabe? Tanto os momentos do passado, com porradaria, espadada, garra e voadeira, né? É legal assim digamos, as filosofias japonesas ao estilo americano, né? Vamos falar assim. E a história vai avançando e vamos tendo, digamos, novas visões do passado do Logan com a Mariko, né? Talvez detalhes nunca mostrados, e também do guerreiro antigo. E de certa forma é uma história cíclica, pois da mesma forma que ele encontra a Mariko, o amor da vida dele, não sei o que, o guerreiro lá do passado também vai achar, né, a tampa da panela dele. E é isso, sério, a história é bem tranquila. É a aventura do Logan relembrando momentos com a Mariko e reencarnando no japonês antigo. Pronto, né? E é legal assim os detalhes de cada Netsuki que ele pega, salvo engano são 4, né, que é um por capítulo. E a assombração que fica ali no lar antigo, né, no lar ancestral, rondando ali, trazendo problema, traz nevasca, pega ele de jeito, tem porradaria e tal, né? E ao final ele vê que, né, devemos deixar ir, apesar do luto, apesar da saudade, apesar do amor, apesar do carinho, né? Infelizmente, a vida é vivida pelos que ficam e não pelos que vão. Devemos deixar ir, devemos nos perdoar, devemos relevar, né? E aproveitar o máximo de tempo possível com quem nós amamos. No caso ali é o Wolverine casado com a Mariko, mas se você quiser expandir, né, e mudar um pouco a base do assunto, né, um parente, uma irmã, uma amiga, né, uma pessoa que lhe é de estima muito grande. E nessa parte aí me toca bastante, assim, eu gosto desse tipo de história por conta disso, que põe a gente para pensar sobre a efemeridade da vida e o lance de viver, né? Viver com a perda, viver com o luto e no caso dele deixar ir, né? Largar esse osso, porque até no final mesmo, quando a Mariko supostamente em forma astral chega ali pra dar um último beijinho, uma última bênção pro cara, conversar com ele, fala que sempre amou ele, não sei o que e tal, mas que é necessário ele continuar vivendo. Aí fala até, tipo, para ajudar as pessoas, para não sei o que e tal, mas em resumo é isso, né? Nós devemos saber quando largar a cruz. Como dito no começo do vídeo, essa edição é totalmente idealizada pelo George Pratt. Deu exemplo lá do Asa Inimigo e tal também. Assim, o grande chamariz é a arte, querendo ou não. A história é muito simples, é bacaninha, ela é direta, tem um significadozinho, né? A filosofiazinha ali, mas com certeza o grande atrativo é a arte do cara. Pintada, muito bacana, expressivo em alguns momentos sim, né? Cenário não tem muita coisa, porque quando não é terra destruída do tempo do passado, é nevasca e não sei o que e fundo escuro no presente, né? Por conta da casa lá, do lar ancestral. É bacana ver como ele faz os personagens, né? Pra compensar cenas de guerra no Japão feudal, o momento presente ali com a porradaria, as garras, né? Tipo, e é engraçado porque o cabelão dele é grandão,
ou a garra é do tamanho do meu braço, sabe? Tem uma coisa ou outra assim que remete a um estilo mais diferente por conta da arte pintada que ele tem. Como é tudo feito por ele, então ele tem ali um controle maior, uma consciência maior de como compor a narrativa, né? Então, assim, o traço dele casa com os momentos de seriedade, com os momentos de porradaria ele muda um pouco, a questão da sobriedade do traço no momento de tristeza, né? Ou, por exemplo, tem até na contracapa ali, e se não me engano é a segunda também, né? Aquele vermelho, aquele negócio assim pra dar um senso de urgência. Ou no caso de quando ele encontra a Marika, aquele negócio da paixão ardente. É bacana assim, a identidade visual que ele põe, que ele traz ali, sabe? Tem até alguns agradecimentos, eu não sei se nas duas edições, ou pelo menos na última, eu tenho certeza, que ele agradece o pessoal e tal, né? Quem incentivou, quem apoiou. Então, assim, mesmo sendo uma edição simplesinha, né? É de um nome bastante reconhecido no meio, importante de certa forma. Eu acho que é tudo, pessoal. É uma leitura muito válida, tá? Bem bacaninha, seja na bagagem do Wolverine, seja no geral. Vale a pena também porque é um nome diferente, brincando com coisa da Marvel, né? Bem legal, igual, por exemplo, o Surfista Prateado Parábola, é uma coisa diferente também, né? Que foi o Moebius desenhando, apesar de ser um Moebius mais... assim, é bacana lá, mesmo pros padrões dele ainda tá bacana, mas ele mesmo admitia nos extras daquela edição da Panini que ele tá meio largado, que não ficou 100% adaptado, né? Imagina se ele tivesse conseguido 100%. Então, assim como George Pratt, é bacana ver, né, gente de fora brincando com as coisinhas, né, os brinquedinhos das editoras grandes, né, as majors, como o pessoal fala. Que nem no solo, né? Pessoal diferente aí, o pessoal diversificado de outras bandas ou de outras searas da arte, brincando com coisas da DC. Obrigado por tudo, nos vemos numa próxima, fiquem aí com as artes e é isso aí, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.